Oi, meu nome é Júlia. Meu nome é Bandel. Oi, eu sou o Arthur. Depois de assistir o documentário dado em aula, nós ficamos pensando sobre a frase que o Ailton Krenak, o historiador e filósofo indígena, disse no documentário. Que ele disse que a guerra dos índios para ter o seu lugar nunca acabou. E nós achamos muito interessante essa frase e nós pegamos três notícias que mostram que essa guerra ainda não acabou e que ainda acontece muito genocídio contra os indígenas. Indígenas denunciam Bolsonaro por crime contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil deu entrada na segunda-feira, 9 de agosto de 2021, com uma denúncia no Tribunal Penal Internacional de Haia, visando o presidente Jair Bolsonaro, alegando que o chefe de Estado cometeu crimes contra a humanidade e genocídio por ter incentivado a invasão de terras indígenas por garimpeiros. Em um comunicado, a APIB explica que escolheu a data que marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas para requisitar que a Procuradoria do Tribunal de Haia examine os povos indígenas pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início do seu mandato em janeiro de 2019. Eloy Terena, um dos 8 advogados indígenas que assinou o comunicado e coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, declara: acreditamos que estão em curso no Brasil atos que confirmam como crimes contra a humanidade, genocídio e ecocídio. Dada a incapacidade do atual sistema de justiça no Brasil de investigar, processar e julgar essas condutas, denunciamos esses atos junto à comunidade internacional, mobilizando o Tribunal Penal Internacional. O documento afirma que o governo brasileiro agiu para criar um Brasil sem indígenas. O material traz uma cronologia de atos e supostos crimes que formariam, segundo os requerentes, uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabeçada por Bolsonaro. A APIB afirma que a explícita recusa em demarcar novas terras até projetos de lei, decretos e portarias que tentam legalizar as atividades invasoras, estimulando os conflitos, confirma esse projeto do governo atual. Dina Mantuchá, coordenador executivo da APIB, afirma: alertamos o Tribunal Penal Internacional para a escalada autoritária em curso no Brasil. O ambiente democrático está em risco. Dina Mantuchá cita os projetos de lei que estão na pauta de votação do Congresso e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal que podem definir o futuro dos povos indígenas. Esta é a terceira queixa apresentada contra Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional. Em abril de 2020, foi protocolada uma denúncia da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, visando principalmente a política sanitária do governo durante a pandemia de Covid-19. Segundo os requerentes, a atitude de Bolsonaro na crise de coronavírus expõe a vida de cidadãos brasileiros com ações concretas que estimulam o contágio e a proliferação do vírus. Já em 2019, o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e a Comissão de ARNS denunciaram a política de Bolsonaro junto à TPI, alegando que ela representava uma forma de incitação ao genocídio de indígenas e implicava crimes contra a humanidade. Desde o início da pandemia, mais de 1.000 indígenas morreram devido ao Covid-19. Já o desmatamento na Amazônia cresceu 70% na gestão do Bolsonaro. Caso o tribunal leve as denúncias adiante, Bolsonaro pode ser o primeiro presidente a ser réu em Haia. Bolsonaro recebe o COCAR do ministro da Justiça, a Medalha do Mérito Indígena. A medalha é uma honraria criada em 1972 para homenagear as personalidades que se destacam pela proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. A escolha de Bolsonaro para receber a medalha não foi bem recebida entre entidades e associações representativas dos povos indígenas, porque, como a Júlia disse anteriormente,
Ao longo do mandato, o presidente tem tomado decisões que são vistas como prejudiciais para a cultura e a segurança dos povos indígenas. No discurso, durante o evento, Bolsonaro se dirigiu a indígenas presentes. Ele agradeceu o cocar oferecido e disse que o homem branco e os indígenas estão cada vez mais iguais. Ou seja, ele basicamente disse que os índios estão se tornando gente. Bolsonaro também voltou a argumentar que os indígenas estão agora mais integrados à sociedade, sendo que quando era deputado, Bolsonaro disse que a cavalaria brasileira foi incompetente por não ter dizimado os indígenas. No dia em que saiu a condecoração do Diário Oficial, a líder indígena Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, afirmou que a homenagem a Bolsonaro é uma afronta. Ela disse que é claro que é uma afronta total ao movimento indígena, ao ato pela terra, a tudo o que a gente está fazendo para contrapor todas essas maldades desse governo. E meu dado estatístico diz que mais de 2.000 indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 no Brasil, segundo dados divulgados na terça-feira, dia 31 de agosto, pelo Atlas da Violência 2021. Nessa década de 2009 e 2019, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou 21,6%, saindo de 15 por 100 mil indígenas em 2009 para 18,3 em 2019. Movimento oposto ao que ocorreu com a taxa de assassinatos em geral no país, que foi de 27,2 para 21,7 por 100 mil habitantes. Repetindo e sintetizando, as mortes violentas de indígenas foram de 15 para 18,6 a cada 100 mil, um aumento de 21,6%, enquanto que a taxa do país desceu em quase 20%. E é isso, senhor. Espero que tenha gostado do trabalho. E a gente tentou conectar o documentário com notícias que a gente viu recentemente. E é isso. Espero que tenha gostado. Tchau. Tchau, Sora.